Presidente da República, José Mário Vaz, foi informado hoje pelo Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira sobre os preparativos para a mesa redonda. Os chefes de Estado e do Governo, José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira, respectivamente, abordaram durante o encontro assuntos ligados ao processo de preparação para a mesa redonda prevista para março na capital belga, Bruxelas. 2 horas de audiência, o Primeiro-Ministro falou do objetivo do encontro. Ponto que levou bastante mais tempo, eu quis apresentar ao Sr. Presidente da República, em pormenor, o estado da preparação da mesa redonda. Não só a componente logística da sua apresentação, mas também os conteúdos. O Presidente da República manifestou interesse em conhecer em detalhe esses documentos. Vamos facultar ao Sr. Presidente da República como a nossa disponibilidade para fazer uma apresentação a ele, a toda a equipa e a mais pessoas que ele queira convidar. No momento em que o Governo tem recebido vários sinais positivos por parte das organizações internacionais, o Primeiro-Ministro considerou positiva a posição da Assembleia Nacional Popular em solidarizar-se e apoiar o Governo na preparação da organização da mesa redonda. Eu penso que é muito positivo e, ao fazer isso, a Assembleia Nacional Popular confirma uma disposição já anteriormente feita. A aprovação do programa do Governo por unanimidade é um sinal muito forte da adesão da população guineense a esse projeto, e eu penso que é muito importante porque acontece num momento em que temos recebido muitos sinais positivos. Em Accra, a reação da comunidade internacional foi muito importante. Das Nações Unidas produziu-se uma declaração de apoio ao governo. A própria União Europeia enviou-nos 2 notas, uma nota de apoio do Parlamento Europeu e a disponibilidade da União Europeia em assumir todos os custos da delegação da Guiné-Bissau para a mesa redonda, muito mais do que a simples representação do governo, mas uma representação bastante mais alargada. Temos tido sinais muito importantes e penso que esse sinal de dentro chega em boa hora. E é algo que eu aproveito para me congratular e agradecer aos deputados. Apesar de tratarem alguns assuntos delicados nos últimos tempos com o Presidente da República, Simões Pereira garante estar satisfeito e não tem razão de queixa. Eu estou satisfeito com o facto de nenhum de nós fugir às questões, mesmo às questões difíceis. Abordamos as questões e quando elas são realmente delicadas, temos que levar mais tempo na sua análise, na sua abordagem. Ele enquanto Presidente da República, eu enquanto chefe do Governo. É o que temos feito, eu não tenho razões de queixa. Penso que é o país, é a governação, é todo o ambiente político que sai realmente reforçado. Foi hoje impulsado o novo bastonário da Ordem dos Advogados, Basílio Sanca, eleito recentemente com 61,2% contra 38,3% da sua adversária neste embate eleitoral, a advogada Ruth Monteiro. O novo representante máximo da classe dos advogados guineenses definiu como prioridade o combate à administração da justiça fora dos tribunais. E fazer cumprir o Estatuto da Ordem dos Advogados, assim como as demais leis da República de Guiné-Bissau. Em substituição de Valdemar Martins Silva, Basílio Sanca tomou posse esta manhã como novo bastonário da Ordem dos Advogados para um mandato de 3 anos consecutivos. Sanca, recordamos, foi eleito no mês passado com 61,2% dos votos, tendo derrotado 2 outros candidatos, a saber Ruth Monteiro e Roberto Indeki, tendo este último sido afastado muito cedo da corrida pela decisão do Tribunal antes do ato da votação, que decorreu sob vigilância apertada da comunidade jurídica do país. O novo bastonário definiu como prioridade do seu mandato lutar contra aquilo que considera hábito errado da administração da justiça fora dos tribunais, com destaque para os quartéis e esquadras da polícia. Denunciarei e responsabilizarei as entidades ou pessoas que praticam a justiça fora dos tribunais. A justiça administra-se nos tribunais por magistrados independentes e não em outros departamentos públicos por funcionários sem independência ou particulares. Por isso, é urgente acabar com a justiça nas quadras de polícia e nos quartéis. Basílio Sanca pretende ainda utilizar a sua influência para a institucionalização de 23 de maio como Dia Nacional dos Advogados Guineenses, por se tratar da data em que o advogado Pedro Infanda, que se encontra ainda em tratamento médico no estrangeiro, foi brutalmente espancado por homens armados ainda não identificados em pleno exercício da sua profissão de advogado. Anuncio aqui que irei propor à Assembleia Geral da Ordem dos Advogados, que agora tomou posse, a votação de uma proposta do Dia Nacional dos Advogados Guineenses
cuja data votarei o dia 23 de maio. Nesse dia, foi barbaramente espancado e ilegalmente detido o nosso colega Dr. Pedro Infanda, no exercício das suas atividades vocativas, que será submetida posteriormente, através da Ministra da Justiça, à Assembleia Nacional Popular, para eventual aprovação e promoção por Sua Excelência, Sr. Presidente da República. O chefe de Estado, José Mário Vaz, que presidia a cerimónia da tomada de posse do novo bastonário, também reconhece que não existe uma boa administração da Justiça sem a participação dos advogados. Os desafios de reformas nacionais que enunciei colocam-se com especial incidência no setor da Justiça e, naturalmente, convoca a Ordem dos Advogados e os seus membros para a linha da frente desses combates, porque justiça sem advogados não é justiça. Tomaram posse igualmente novos membros dos órgãos sociais da Ordem dos Advogados, neste caso Januário Pedro Correia, na qualidade de vice-presidente da Ordem dos Advogados, e Armando da Silva Porcel, presidente da mesa da Assembleia, bem como os restantes membros do Conselho Fiscal. Basílio Sanca, com licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Bissau e mestrado em Portugal pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, é o 7º bastonário da Ordem dos Advogados desde a sua fundação nos anos 90. A segunda sessão parlamentar continua a decorrer no Palácio Colinas de Boé. Hoje, os deputados apresentaram problemas dos seus respectivos círculos no período que antecede a ordem do dia. A primeira foi em setembro passado e nesta segunda missão de avaliação ao Fundo Monetário Internacional revelou-se impressionado com o desempenho do governo na estabilização macroeconômica do país na ordem de 60%. As receitas aumentaram mais do que era previsto nesta altura. Em 2014, se compararmos as receitas de 2013, incrementaram por 60%. Isto é um desempenho muito importante. Passos positivos, daí tudo está em aberto para as negociações com o Executivo, o programa de desenvolvimento para os próximos 3 anos. Se tudo ocorrer bem, voltaríamos no mês de abril, em maio, no âmbito das discussões do artigo 4º do Fundo Monetário e também para, se tudo ocorrer bem, negociar um novo programa entre a Guiné-Bissau e o Fundo Monetário, esta vez um programa de 3 anos. É um dado importante numa altura em que todas as atenções estão concentradas para Bruxelas. Ficamos satisfeitos com esta avaliação. É sempre bom termos uma apreciação externa daquilo que é o nosso trabalho e, sobretudo, quando essa apreciação externa vem do FMI, que é uma entidade bastante rigorosa nas suas apreciações. Penso que isto encoraja-nos a continuar. Isto mostra que aquilo que estamos a fazer é realmente aquilo que deve ser feito e que estamos no bom caminho. E é uma mensagem importante em vésperas da mesa redonda dos parceiros, que terá lugar em Bruxelas. O Ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins, anuncia para as próximas semanas o pagamento de atrasados no Ministério da Educação Nacional. O que nós tínhamos combinado com o FMI é que nós íamos tentar limpar os atrasados da educação, da saúde e das embaixadas de 2014 e 2013. Tudo quanto em 2012 para trás entraria na dívida interna. Neste momento, qual é a situação? Limpamos praticamente tudo, só resta 2 situações que ainda falta limpar. Uma são os contratados e novos ingressos do Ministério da Educação que não receberam em 2013. O valor anda à volta de 1,2 bilhões de francos CFAs. Esse montante vai ser pago provavelmente dentro de 2 a 3 semanas. O governo revela-se ser bom aluno do Fundo Monetário Internacional. A notícia que acabamos de ver tem a ver, sim, com a nota positiva atribuída pelo Fundo Monetário Internacional ao desempenho macroeconômico do governo da Guiné-Bissau. O Fundo Monetário Internacional foi igualmente recebido pelo presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá. A missão do Fundo Monetário Internacional está no Palácio Colinas Boé para partilhar com o Presidente da Assembleia Nacional Popular as conclusões da missão do FMI na Guiné-Bissau, como também para felicitar os deputados guineenses pelo sentido patriótico demonstrado ao aprovar sem restrições os instrumentos necessários para a governação do país. Para dar os parabéns o Presidente da Assembleia Nacional também pela aprovação do Orçamento de 2014 e 2015. Estes eram medidas
extremamente importantes na normalização deste governo, de ter um quadro legal para as despesas nacionais. E falávamos dos desafios que este país tem e as necessidades de gerir mais recursos, mais receitas ainda, para poder enfrentar as despesas necessárias consoante do Plano Nacional de Desenvolvimento. Esta missão do Fundo não tem aide memoir, visa apenas proceder a uma avaliação da situação macroeconômica da Guiné-Bissau e preparar a próxima etapa, que vai abrir portas a um novo financiamento com as instituições de Bretton Woods. Em princípio, voltamos em abril e maio, e nesta altura vamos discutir um novo memoir com o Governo. Quando discutimos o crédito rápido, o Governo apenas tinha começado o seu trabalho, então não tínhamos à disposição muitos dados ainda, porque era muito cedo. Então, discutimos o que deveria se fazer, os objetivos, a necessidade de aumentar as receitas internas, por exemplo, para dar um exemplo. E hoje em dia podemos finalmente avaliar se estes compromissos foram cumpridos, e a conclusão que eu posso dar é muito positiva. Na altura, em setembro, tínhamos previsto um incremento das receitas para 2014, comparado a 2013, de 40%. Então é um desempenho muito forte da parte das receitas. O chefe da missão do Fundo, no quadro desta avaliação, deixou uma visão crítica à forma como são aplicados os recursos provenientes do Fundo Nacional de Promoção e Investimento e partilha a ideia do Governo de propor uma auditoria internacional às contas do FUNPI. Estamos muito críticos com o FUNPI, francamente, porque não vemos os resultados que tinha preconizado. Mas, pronto, entendemos que este é um processo nacional, deve-se encontrar uma conclusão nacional, e a decisão do Governo de fazer uma auditoria internacional de todas as funções, todas as atividades do FUNPI do passado, achamos que é uma medida extremamente importante. Porquê? Porque os resultados desta auditoria vai levar o debate sobre o FUNPI a um nível de factos, de dados, e é isto que é preciso. A missão do Fundo Monetário Internacional regressa amanhã a Washington para apresentar o relatório ao Conselho de Administração da instituição. A segunda sessão parlamentar da nona legislatura continua a decorrer no Palácio Colinas Boé. Hoje, os deputados apresentaram os problemas inerentes aos seus respectivos círculos no período que antecede à ordem do dia. A sessão de hoje da Assembleia Nacional Popular decorreu à volta do período que antecede à ordem do dia. Os deputados apresentaram várias preocupações ligadas aos seus círculos eleitorais, sobretudo questões que têm a ver com a falta de infraestruturas e a necessidade de melhoria das condições básicas da população. Também os preparativos da mesa redonda sobre a Guiné-Bissau, que deve acontecer em Bruxelas no próximo mês de março, mereceu a atenção dos deputados. Khalifa Saidi, líder da bancada parlamentar do PAIGC, apelou à contribuição de todos, sobretudo da classe política, no apoio ao governo para que a mobilização de fundos para o financiamento do programa de desenvolvimento seja uma realidade. O plano de desenvolvimento que nós vamos apresentar na Bruxelas, que está a contemplar de 2015 até 2025, que é 10 anos, para dentro de 10 anos, de fato, Guiné-Bissau muda de visual. Do ponto de vista físico, do ponto de vista de qualidade de vida. Por isso mesmo, a nós não tem responsabilidade para nos apoiar com toda a força, com toda a energia que nós podemos ter e para as mesas redondas de público sucesso. O deputado do Partido da Renovação Social mostrou-se preocupado com a situação do país e disse que é preciso que os titulares dos órgãos de soberania se entendam, numa clara alusão ao suposto mal-estar entre a presidência e a primatura. Fernando Té aproveitou, no entanto, para pedir ao Presidente da Assembleia Nacional Popular para exortar o Presidente da República a formar o Conselho de Estado. Desde que a eleição passa, ainda faz 8 meses. Não quer ter Conselho de Estado, Presidente. Não quer ter Conselho de Estado, não pode ir quer. Porque olha que tem um desenvolvimento do órgão de soberania, Conselho de Estado, porque é conselheiros próprios para aconselhar pretende uma reunião regular entre o Conselho de Estado, que estava a dizer presidente da ANP, primeiro-ministro e
Mas, camaradas, agora que estamos diante, ou está mais preocupado com conselheiros, até conselheiro de limpeza, e que conselheiro de Estado. Essa nunca publicado a falar. Camarada presidente, que não está no presidente da República falar, mas não está no conselheiro de Estado. O conselheiro de Estado não é considerado para o conselheiro de presidente. A sessão parlamentar prossegue amanhã com a apresentação, discussão e a votação do projeto-lei sobre o Estatuto do Líder da Oposição. Os habitantes do setor de Boé querem a intervenção do presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, para que possam sair do isolamento em que se encontram. Boé, berço da independência nacional, está praticamente sem cobertura das redes de telecomunicações, falta de infraestruturas e dos meios de transporte, pelo menos para a ligação com Pitch, que dista 140 km. Entretanto, existe um mito, certo ou errado, que declara que quem for a Boé perde o poder. O mito que o presidente da ANP diz desafiar, até porque, conforme disse, já esteve em Boé em várias ocasiões. De sair da região de Bafatá para Gabu, o presidente da ANP e o staff que o acompanhou teve tempo para visitar a seleção de Cotovelo do empresário Caramo Camará. A única seleção renovada nessas localidades, com a absorção de muitos jovens ao emprego. Já em Pique, todos concentraram-se, tanto a população local como os que percorreram 140 km vindo de Boé para receber a comitiva parlamentar chefiada pelo presidente da ANP, Cipriano Kassamá. Boé, uma vila que há uns tempos, por causa de um mito que algumas pessoas sustentam, é difícil ser visitada por um governante. E tem que conotar o vídeo como tudo quem está no mandato, sobre vai Boé, não perder mandato. Essa palavra que corresponde à verdade, Sr. Presidente. Setor de Boé, não mesti tudo quem está no poder, vai chegar setor de Boé, setor de Boé e para como que a população não vive. Tanto o administrador de Boé como a deputada eleita nesses círculos, a Bacera e outros intervenientes desmentem esse mito e pedem para que o presidente da ANP e os governantes os tirem do isolamento. Não têm redes de comunicação e pedem reparação de vias de acesso que se encontram completamente intransitáveis. Não me fala gente de Boé, como não tem merda de Boé. Nós estamos na Boé Mangrebias. Antes de ser o diretor-geral de Floresta. Contra ser o diretor-geral de Floresta, Mbaboye. Contra o ministro de Ambiente e Turismo, Mbaboye. Contra o ministro de Interior, Mbaboye. Contra o ministro da Presidência da República, Mbaboye. Mas a minha presidente da Assembleia. Mas não Mbaboye dentro de 2 meses, não dormi lá. Ainda em Pichi, há falta de infraestruturas escolares e hospitalares, alertou o deputado Jana Sané e o administrador César Lopes. O problema vai ser no mínimo ultrapassado, uma vez que existem pavilhões com paredes intactas e o deputado Caramo Camará garantiu a cobertura desses edifícios. Em Pereira, a tônica foi o mesmo, em questões que afligem a população. Mas um dado novo, Samba Candé pediu apoio para a retoma do cultivo de algodão e quanto à educação, o governador prometeu para breve, através de um projeto, liceus em todos os sectores da região de Gabo e outro para apoiar 10 mil mulheres e jovens. Da regional está ali de educação e está sentindo comigo para apoiar na prática. E fez a entrega de uma cabaça com diferentes cereais para mostrar que são agricultores, mas que este ano o resultado da lavoura não foi nada satisfatório. Chitol foi o ponto de partida desta missão parlamentar, enquanto Gabu, passando por Sunaco, foi o fecho da missão de auscultação dos populares pelo presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, na zona leste do país. Foram 5 dias de visita que terminou no domingo passado. A última questão abordada no encontro com os anciãos em Gabu tem a ver com a questão da excisão feminina. Cipriano Kassamá disse aos anciãos que o Estado é que gere as tradições e a lei contra a excisão feminina é irreversível, porquanto foi aprovada pelos deputados da nação enquanto representantes do povo. Antes de Gabu, a comitiva esteve em Sunaco com o mesmo propósito, a escutar a população sobre os problemas que podem ser encaminhados pela Assembleia ou, de forma mais legal, intervir junto do Governo para a sua resolução. Numa reunião no período da noite, que durou mais de 3 horas, em Gabu, o presidente da ANP foi confrontado com uma questão que toca com a legislação.
Os anciões pedem para que caia a lei sobre a proibição da excisão feminina, que, segundo a tese definida, é uma prática tradicional de longos anos. Nem a credibilidade do Estado. Não falam coisa osso, mas não falam outra coisa. É que manda nome este para ali. Sobre o problema. Para falar que o Estado está a assumir essa responsabilidade, mas o Estado que pode voltar atrás. Estado que tem balante, que tem fula, que tem papel, que tem manjaco. E que tem bujugo. Mas Estado tem que endireitar se o povo no quadro de uma coabitação sã. Outras questões têm a ver com o roubo que o Regro questiona e a falta de água por causa dos materiais retirados no Inafor, uma empresa ligada ao Ministério dos Recursos Naturais, cujos funcionários já levam mais de 100 meses de salários em atraso. A falta de imagens televisivas na zona leste do país já leva anos e a população quer uma resposta por parte das autoridades. No dia seguinte, ainda em Gabu, no encontro mais alargado com os populares, as preocupações levantadas foram as mesmas e a ocasião foi aproveitada pelos mais novos deputados do Parlamento Infantil da região para exporem as suas preocupações. O espaço de lazer, um fundo para as deslocações e uma sede regional. Tomou boa nota e o presidente da ANP foi ainda presenteado com um traje tipicamente africano pelos deputados eleitos pelo Círculo 18, onde faz parte a cidade de Gabu. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, João Aníbal Pereira, assinou hoje com o representante do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, um projeto denominado Apoio à Melhoria e Gestão Durável da Pecuária nas Zonas Periféricas. Para este efeito, a FAO disponibiliza cerca de $260 mil para a execução do projeto. Depois de ter rubricado o acordo para a execução do projeto ligado à pecuária nas zonas periféricas, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural assegurou que o projeto vai proporcionar o emprego jovem nas zonas rurais. A pobreza é mais patente, é mais latente no mundo rural e a questão de trabalho coloca-se muito a nível da nossa camada jovem. Portanto, projeto deste tipo que vai proporcionar a criação de 50 unidades de produção de pequenos animais através de pequenos projetos. Penso que a sua pertinência, o projeto só por si fala da sua pertinência. Para nós, o projeto reveste-se de uma importância capital, porque apesar de, como o senhor representante disseram, não é muito, mas para nós, como se costuma dizer, pequenino na tamanho, mas grande na fama. Para o representante da FAO na Guiné-Bissau, o montante destinado a este projeto vai servir para solucionar os problemas e garantir a autossuficiência alimentar no país. Dans le cadre du programme de coopération technique, qui est un petit programme, du programme régulier de la FAO, donc les fonds propres. No quadro da cooperação técnica, que é um pequeno programa, quer dizer, programas regulares da FAO, são fundos próprios da FAO. É com isso que a FAO mostra a sua disponibilidade para ajudar os nossos governos, e essas disponibilidades para ajudar o governo são muito pequenos, ao lado das necessidades e ao lado dos que os doadores podem nos fornecer, mas estes pequenos montantes devem ser utilizados de forma eficiente para servir de catalisadores, para assim demonstrar que um sistema é realizável e demonstrar igualmente que ela é durável, que pode também chamar a atenção a grandes investimentos para solucionar os problemas e garantir a autossuficiência alimentar. Garantir, arriver à l'autosuffisance, sinon à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. O projeto de apoio à melhoria e gestão durável da pecuária em zonas periféricas terá uma duração de 18 meses. O secretário de Estado do Plano e Integração Regional de Gol Mendes presidiu hoje a cerimônia de encerramento da conferência sobre o financiamento da economia e melhoria do ambiente de negócios na Guiné-Bissau. Os conferencistas deixaram algumas recomendações ao governo e esperam a sua implementação em ações concretas. O governo promoveu uma conferência com o setor privado para analisar as condições necessárias para a promoção de crescimento econômico, criação de riquezas e a sua distribuição para o combate à pobreza na Guiné-Bissau.
No ato de encerramento, os conferencistas deixaram algumas recomendações. Prosseguir com as ações que visem a melhoria do ambiente de negócio do país, quadro jurídico-legal, através das reformas macroeconômicas. Melhorar as infraestruturas devido às potencialidades que elas oferecem na redução de custos de transações. Reforçar o sistema jurídico e judicial para garantir os direitos de propriedade e a execução dos contratos. Implementar novas alterações do Ato Uniforme da OADA para as sociedades de responsabilidade limitada SARL para permitir a redução do capital mínimo e fazer a intervenção do notário opcional. Redução das taxas do registro comercial. Este governante garante criar condições para que o setor privado nacional possa competir no mercado internacional. É necessário criar condições que facilitem a vida ao setor privado. Por isso, esta conferência é assumida como uma etapa importante na identificação de barreiras que fazem com que o setor privado não consiga o desenvolvimento que dele é esperado. E nós acreditamos que as recomendações aqui feitas vão se traduzir logo num plano de ação. Este plano de ação será submetido ao Conselho de Ministros e, uma vez aprovada, vamos acelerar a sua implementação. O governo quer figurar entre maiores reformadores em termos de negócios e ser capaz de atrair o investimento estrangeiro no quadro do desenvolvimento inclusivo. A Secretaria de Estado das Pescas, em colaboração com o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, fez hoje o lançamento do projeto regional sobre a criação de oportunidades de emprego para os jovens no setor agroalimentar e aquacultura, bem como cadeia de valores sustentáveis da mandioca na África Ocidental. O projeto visa combater não só a insegurança alimentar e nutricional, como também gerar o emprego jovem no país, de acordo com as diretrizes do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Com esta preocupação do desemprego que se tornou quase um flagelo mundial, a FAO pretende facilitar particularmente os setores de pesca e cadeias de mandioca e ainda vai acompanhar o Estado da Guiné-Bissau a depositar um plano operacional de desenvolvimento durável, onde o objetivo global é de contribuir para melhorar a segurança alimentar e nutricional, de forma a reduzir pobreza no meio rural. Para o representante da FAO, a Guiné-Bissau faz parte de vários países que aderiram às diretrizes da aplicação voluntária e que visa assegurar a durabilidade da pesca artesanal no contexto da segurança alimentar e erradicação da pobreza. Cette directive accorde également un degré de priorité élevé. Estas diretrizes dão um grau de prioridades elevadas para a realização dos direitos do homem e a necessidade de se ocupar dos grupos vulneráveis e marginalizados. FAO reafirma a sua intenção de ajudar na implementação destas diretrizes na Guiné-Bissau. Espera, neste sentido, e com interesse de poder continuar a sua colaboração com todas as partes interessadas, com vista a assegurar a durabilidade da pesca artesanal no contexto da segurança alimentar e da eliminação da pobreza no país. Em representação do secretário de Estado da Pesca e Economia Marítima, Sebastião Pereira, diz que o projeto não só vai contribuir na melhoria da dieta alimentar rural e urbana, como também na geração do emprego jovem. Por isso, reitero o firme engajamento do governo no sentido de desenvolver este setor, na certeza de que este projeto de desenvolvimento sustentável da aquacultura e da cadeia de valor da mandioca contribuirá no aumento da disponibilidade de pescado no mercado local.
Importa frisar que este projeto intervém no quadro da implementação das atividades da FAO relativas aos objetivos estratégicos e visa reduzir a pobreza rural e que consiste em velar a colocação do sistema agrícola e alimentar mais aberta e mais eficaz ao nível local, nacional e internacional. O Secretariado Nacional de Luta contra a SIDA realiza um ateliê sobre a avaliação do desempenho dos parceiros no VIH-Sida. A formação está focalizada nos resultados esperados do Plano Estratégico Nacional de Luta contra este flagelo. Decorre um ateliê com o propósito de avaliar a funcionalidade e rever o Sistema Nacional de Seguimento e Avaliação, assim como melhorar a produção e gestão de informação estratégica para a tomada de decisão, bem como formulação da política e mobilização de recursos com vista a reduzir o impacto da epidemia do HIV-Sida no país. Vai ser conduzido por um consultor muito experiente na área de seguimento e avaliação e um dos membros da equipa mesmo subregional de seguimento e avaliação, que vai estar aqui conosco para partilhar a sua experiência e também nos formar, porque este ateliê também tem essa característica de reforçar a capacidade dos atores implicados na problemática de seguimento e avaliação do programa VIH e no final teremos contribuído para o desenvolvimento de uma cultura de seguimento e avaliação. VIH-Sida é uma infecção muito perigosa para a qual muitos esforços foram feitos por diferentes parceiros, nomeadamente o Fundo Mundial, para apoiar os países que não têm muitos recursos para poderem combater esta doença. A Guiné-Bissau beneficiará deste financiamento para poder atingir um progresso, entre os quais a redução da taxa de infecção por VIH. A tendência atual no mundo é de que a infecção VIH-Sida está a diminuir bastante e queremos ter a mesma tendência na Guiné-Bissau. Pela importância que o ato reveste, o governo está empenhado em reforçar a capacidade dos que trabalham nesta área. Governo aumentar os nossos recursos para a luta contra essa epidemia. E, como sabem, muitos projetos nos últimos anos têm tido uma implementação lenta, muitas das vezes devido ao não pagamento da contrapartida nacional. E nós estamos a tomar medidas com vista a assegurar que as contrapartidas nacionais aos diferentes projetos possam efetivamente ser desbloqueados e desta forma permitir a aceleração da implementação dos projetos. Este ateliê tem a duração de 3 dias e tem como objetivo encontrar um consenso nacional sobre as prioridades do HIV-Sida no país. Foi impulsado hoje o novo elenco do Sindicato de Base dos Trabalhadores da Assembleia Nacional Popular. A cerimônia foi presidida pelo secretário-geral da Instituição Legislativa, José Carlos Rodrigues da Fonseca. Esta cerimônia marca a posse de novas figuras que compõem o Sindicato de Base da Assembleia Nacional Popular. Seremos mais unidos, mais próximos, mais capazes de defender os nossos interesses. A nossa estratégia será centrada na implementação de um espírito de diálogo franco e aberto. Os recém-impulsados receberam os seguintes conselhos. Caros colegas que acabam de ser eleitos, quero dar-vos as boas-vindas e felicitá-los pela sua eleição no passado, dia 11 de fevereiro. Esta direção traz na sua composição novos valores, cujas contribuições irão somar as deixadas pela anterior direção. Temos que estar à altura das exigências. Vai ser de extrema importância a colaboração da parte das estruturas sindicais e desta nova direção. Já o presidente do sindicato mostrou-se ciente da responsabilidade que assume. Estou aqui para ser parte de solução e não fonte de problemas. Esta nova equipa tem um mandato de 2 anos. A Associação dos Filhos e Moradores do bairro de Rocio lançou um grito de socorro à Câmara Municipal de Bissau no sentido de remover o lixo que se encontra ao lado da escola Godofredo. Segundo os moradores, o lixo tem constituído grandes perigos, sobretudo à saúde das crianças. Estes lixos constituem uma ameaça à saúde dos moradores,
particularmente das crianças que diariamente frequentam as aulas de educação física neste campo. Após vários contactos entabulados com a Câmara Municipal de Bissau, no sentido de remover estes resíduos, a Associação dos Moradores vem ao público pedir ajuda neste sentido. E foi várias tentativas junto de Câmara e outras entidades que vale a pena citar nome, mas sim a nossa suma associação não tem um dos objetivos consagrados que é a proteção do meio ambiente e chegando à conclusão que no livro de papel sobre esse papel como é que está incomodando. Ela não tem meninos que não fazem ginástica no campo e fumam ao lado, praticamente está poluído, não tem manga, é um campo de diversão que danado sim. Nós que não pedimos Câmara de momento para ajudar na maneira de tirar lixo e mais ajudando no recipiente de que diz por dar vazar lixo. Isso é um espaço público de desporto e está beneficiando não só guindes de Rocio, mas guindes de Luanda, mas outros guindes que podem aproveitar o espaço para praticar desporto. E não olha o estado que está nele, que está totalmente fora de utilização, se não parcial, e para ver aquilo como não recorrer à televisão, para ajudar para não chegar a fala, não só a Câmara, a Câmara sim pode apoiar, mas alguma entidade privada também que sente como pode apoiar nesse sentido e pode disponibilizar caminhões e máquinas para não poder remover esse lixo desse lugar. O lixo ocupou praticamente mais do que metade do campo, dificultando assim a sua utilização. É campo é dana no campo me era bagarande. Campo e garante, outros da firma palha, não gono perto na campo, fumo meta cansado. Portanto, metade do campo está ocupado de lixo. Esta cansa vos na boa prática desportiva? Sim, está cansado. Qual que é o apelo que tem na balança para a Câmara Municipal? Não pedi eles para poder tirar no lixo. Para ver como o lixo não pode apanhar doença através do lixo. A Associação dos Moradores do bairro de Rocio, preocupada com lixos no campo da escola de Godofredo. Tudo dito e visto, damos por terminada esta edição numa apresentação de João Umpamentos. Despeço-me em nome de toda a equipa com votos de uma ótima noite, mas antes aqui fica o convite para acompanhar amanhã especial informação sobre a missão do Fundo Monetário Internacional, que atribui nota positiva ao governo com aumento das receitas na ordem de 60%. Fique bem e até amanhã, se assim for a vontade divina.